Povo de Deus, com muita alegria, começamos mais um programa, Escola da Fé. E o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre meditações sobre a oração. O assunto continua sobre oração. Padre Renato, jesuíta, que compartilhou alguns textos e eu agora compartilho com você também. Ele compartilhou comigo, eu compartilho com você, para que nós possamos crescer na caminhada de fé e que isso nos leva a ter uma vida humana melhor também, sabe? A fé e a vida são duas coisas que não se separam, então tomemos cuidado com isso. Muito obrigado pela sua presença, pela audiência que nós temos aí nesse projeto paroquial. E se você não assistiu outros programas, assista. É fácil. Entre no Facebook ou no YouTube da nossa paróquia e assista. Cada final de semana, ou cada semana, quarta-feira, no caso, tem um tema específico. Trago aqui Jeremias, no capítulo 1, a partir do verso 5, quando fala, no 4, aliás, quando fala da vocação de Jeremias. Diz assim o texto: Veio a mim a palavra do Senhor. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já contava contigo. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e fiz de ti profeta para as nações. Eu respondi: Ah, Senhor Deus, não sei falar, sou uma criança. O Senhor respondeu-me: Não me digas, sou uma criança, pois a todos quantos eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse: Estou pondo minhas palavras na tua boca. Vê, hoje eu te coloco contra nações e reinos, para arrancar e para derrubar, devastar e destruir, e também para construir e para plantar. E o texto continua. Eu chamo a atenção nesse momento que é o Senhor quem convida Jeremias para o profetismo. O Senhor que toma a iniciativa de purificar a boca de Jeremias, colocar as palavras na sua boca e no coração, sem dúvida, e também trazer segurança e maturidade para aquele que se considerava criança. E Jeremias foi um profeta muito autêntico. Aliás, todo profeta é autêntico. E ele sofreu demais, foi dos que mais sofreu, pois a vocação dele logo no começo, para destruir, para derrubar, para reconstruir, não foi tão simples. Se a gente ler o livro de Jeremias, vamos ver o sofrimento que ele passou, mas também a fidelidade que ele teve a Deus por essa palavra. Jeremias era família sacerdotal, o pai dele era sacerdote do templo, mas ele não continuou como sacerdote. A família até não aceitou, não compreendeu, e ele, até no seu profetismo, quis falar até contra o templo, porque a religião não estava bem naquela época. Depois, o povo foi exilado na Babilônia. Então, ele fez uma crítica ao sistema religioso, sistema político, sistema econômico, e estava tudo muito ruim, comparando com aquilo que Deus sonhava para o povo. Jeremias carregou a canga, e ele que disse um dia: Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Porque ele deixou ser seduzido por Deus, que ele também, seduzido por Deus, viveu bem a sua vocação e missão. Hoje, então, nós vamos falar sobre meditações sobre a oração, que o Padre Renato, jesuíta, também nos ajuda a pensar sobre isso. Porta de entrada à oração: a humildade, que é igual à verdade. A humildade que é a partir da pessoa e a verdade a partir de Deus e que a pessoa acolhe. Porta de entrada, humildade. Vamos aprender com isso. Até diante da fraqueza humana diante de Deus. Eu vou com toda a minha humildade, minha sinceridade, com a minha verdade diante de Deus. Por que não? Deus não quer outra pessoa, quer você do jeito que você é. Ele ajuda para que você, para que eu amadureçamos na caminhada, não só de fé, mas como pessoa humana.
mas, no entanto, ele vive o que você está vivendo. Ele respeita e acredita, investe em cada um de nós. Ninguém, por seus próprios méritos, pode ser amigo de Deus. Gálatas 2, 16, 3, 11. Não sabemos orar, mas o Espírito socorre a nossa debilidade. Romanos 8, 26 seguintes. Jesus está sempre chamando a nossa porta. Ele está sempre batendo. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Ele está sempre ali, na disposição de nos servir, de nos amar, de nos libertar e trazer alegria plena, não só para a minha pessoa, mas para toda a sociedade. Ele pede por nós. Jesus pede por nós ao Pai. Romanos 8, 34, Hebreus 7, 25 e 9, 24. E ele é sempre fiel. Colossenses 1, 15, primeira carta de João 1, 8 seguintes. Experimentamos constantemente seu poder atuando em nós. Experimentamos mesmo? Temos essa convicção? Filipenses 2,13, Efésios 3, 18 a 21 e Filipenses 3, de 10 a 12. Então, a porta de entrada da oração é a humildade. E sabendo que Deus está junto conosco para nos ajudar. E eu, se eu quero, vou aprender com Deus como viver. Oração implícita. Ainda que não creiamos nele, Deus está ativamente presente. Deus não se ausenta da nossa vida porque nós não acreditamos nele. Nós que realizamos a justiça, nos que realizam a justiça, nas pessoas que realizam a justiça, Deus está presente. Nos que amam, Deus está presente. Quando cremos em personalidade, criamos beleza. Conhecemos verdades, somos livres e solidários, superamos crises e dores, quando somos felizes. Quais são as minhas experiências da presença ativa de Deus em mim? Ainda que eu não tenha estado consciente disso? E em nosso casamento, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa pastoral, em nossa igreja, em nosso mundo, eu percebo a presença e a ação de Deus, porque isso vai iluminar a minha convicção, a minha confiança e a minha atitude nova que eu devo assumir sempre. Oração explícita. Detectar e aceitar agradecida a presença de Deus em minha vida. Então, primeiro eu detecto, percebo e agradeço, aceito, acolho. Estudar o que Deus quer me dizer com esses fatos, situações, pessoas, acontecimentos. O que Deus quer de mim? Mesmo quando eu estou incrédulo, estou em crise, estou numa vida de aridez, até em vida de pecado. Mas o que Deus quer de mim? O que eu posso fazer por Deus, pelas pessoas e por mim mesmo? Desafogar-se com Deus com toda a sinceridade, até das rebeldias contra Ele mesmo. Se eu sou rebelde contra Deus, então o que eu diga para Ele? Planejar, executar e avaliar nossa tarefa comum, a construção de seu reino. Tarefa comum da igreja e da sociedade, podemos dizer, de toda pessoa humana, é que o mundo esteja parecido com o sonho de Deus, o seu reino. Então devemos construir. Agora, eu devo planejar isso de modo simples, mas de modo verdadeiro e de modo eficaz, né? É a partir de Deus, executar e avaliar, né, nas nossas ações pastorais, na nossa vida de família, nossa vida de funcionário, de patrão. O que eu tenho feito que está bem, o que eu tenho feito que não está bem, onde posso melhorar. Receber luz, forças, consolo, para poder viver como filho dele, irmão servidor. Conhecer, amar e seguir a Jesus,
como o único caminho seguro para chegar a Deus. Como me relaciono eu diretamente com Deus? Deus é o Deus da relação pessoal, não individualista, mas individual, pessoal. Deus quer se relacionar comigo na minha história e eu devo buscar a relação com Deus também, de modo direto, pessoal. Eu acho até assim, muito desafiador quando vamos fazer oração na comunidade. Para que Deus... Por que a gente não fala direto com Deus? Deus, faça isso. Deus, queremos aquilo. Deus, nos ajude naquilo, nisso. Entende? Então, para que Deus... Não, já vou direto. Eu não preciso, como se tivesse agora, no caso, se eu estou em oração, como se tivesse um intercessor no meio. É eu e Deus. Tem o Espírito Santo que intercede por nós. Tem Jesus que leva a oração ao Pai. E tem o Pai que atende nossas preces. Mas é o único Deus, uma relação pessoal com Ele. O modelo é a oração de Jesus. O pressuposto da oração de Jesus, o que é? Acreditar no Deus de Jesus. Acreditar no Deus de Jesus, que nós conhecemos pelos evangelhos, sobretudo pelas cartas, os livros do Novo Testamento e pela história dos santos e tantas pessoas, homens e mulheres, na história da igreja. Pai sempre bom para com todos, que tem lindos projetos para cada um de nós. Olha, então, a oração de Jesus é de confiança ao Pai. Acreditar no Pai como Jesus acreditou, orar ao Pai como Jesus orou, e esse Pai que nos ama e que é o bem de cada um. Vocês não orem assim, como os injustos, como os hipócritas, como os pagãos, como os orgulhosos que desprezam os outros, como os que não perdoam. Vocês devem orar assim, ao Abá de Jesus. Orar em nome de Jesus, com sinceridade, com confiança, com frequência e em comunidade. Tem vários textos bíblicos que iriam justificar cada afirmação que eu apresentei aqui. Então chama atenção, orar com frequência e em comunidade, individualmente, mas no sentido comunitário do meu ser pessoa humana de ser igreja. Diversos modos de orar. Oração vocal, de cor ou lida, né? Palavras, falar algo que eu decorei, ou eu vou ler, ou quando eu falo, meu ouvido também escuta e mexe o coração com o sentimento. É uma forma. É claro que você não vai fazer isso em qualquer ambiente, né? Se não estiver propício. Mas não perca tempo. Ore também assim, vocalmente, né? De apresentar as palavras. Repetindo o que mais eu gosto e trocando em invocações de credo, de gratidão, de louvor, de perdão, de petição. Fazer isso lentamente, sem pressa. Oração vocal espontânea. Converso com Deus com toda sinceridade, como que com um amigo íntimo. Nós temos fórmulas, orações formuladas, preparadas, já decoradas. Tá bem? Pode ser. Mas que tal também orações espontâneas, onde brota do coração e vai fluindo? Meditação. Reflito diante de Deus sobre algo que vejo, escuto, leio ou penso. Então é uma reflexão. Às vezes nós vamos conduzindo a vida sem refletir o que estamos falando e pensando e fazendo, né? Então, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu leio, o que eu penso, dar atenção para isso. Olha que isso pode melhorar muito até a relação com os outros. Se a pessoa é muito estourada, a pessoa é muito irritada, será? Ela pode ter uma sensibilidade maior, um discernimento, uma disciplina pessoal para relacionar-se com o outro, para ter a sua reação. Contemplação. Imaginativamente me faço presente em uma cena bíblica e participo dela mentalmente. Vamos imaginar assim, qual que é essa ideia aqui de Santo Inácio de Loyola?
Você vai meditar a encarnação de Jesus, por exemplo. Vai meditar o nascimento, no estábulo, em Belém. Então você pode ler o texto várias vezes, parar, pedir a graça para que Deus fale no coração, fale na sua alma, na sua vida. Daí você pode começar também a fazer a contemplação assim. Imaginar, imaginação mesmo, trabalhar a imaginação. O lugar que estava ali, a manjedoura, os animais ao lado, as pessoas que estavam ali, Maria, José, alguma outra pessoa que possa estar, como que é o ambiente daquele momento, o clima como estava, né? E dezembro é frio em Belém, né? Então um clima frio, né? Animais fazendo seu barulho natural. Você poderia até imaginar sentindo o cheiro, daquela comida dos animais, né? Aquela grama que estava ali. Você pode também pegar a criança no colo. Ninguém vai falar que você está louco, não. Você pode imaginar pegando Jesus, o menino, recém-nascido no colo, sentir o cheiro daquela criança de recém-nascida, sabe? Então, isso também é contemplação, você fazer parte da cena, você conversar com os personagens daquela cena bíblica e ouvir os personagens falando. Isso é contemplação inaciana. É bonito demais, viu? Transforma o coração da gente de modo muito, muito profundo. Então eu vou fazer a oração vocal, a meditação que eu reflito e a contemplação que eu entro na cena do Evangelho ou qualquer outro texto. Isso me ajuda a sair de mim mesmo e de encontro do outro. O importante é que cada um vá aprendendo qual é o modo particular de comunicar-se com Deus. Cada um vai perceber na simplicidade, na sinceridade de coração, onde que eu consigo me comunicar melhor com Deus e percebo melhor a comunicação de Deus para comigo. Eu vou descobrindo, vou desenvolvendo, vou cultivando. Se eu não faço isso, eu não vou saber onde que eu fico bem e onde não fico. É claro, gente, que a vida de oração, isso eu estou falando em momento de oração, mas o dia a dia ou o dia inteiro é também estar na presença de Deus. Mas, como nós vimos em outros programas, é importante reservar um tempo só para isso. Não é alienação, é concentração, é escuta, é atenção. Na escola dos sentidos, experiência do ver, né? Ver. Rezar é ver, olhar, perceber, contemplar, tudo desde Deus e em Deus. Né? A partir de Deus, desde Deus e em Deus, perceber as coisas. Contemplar, ver, olhar. Então, com o olhar. Ver é prestar atenção a tudo o que está em volta de nós. A natureza, o mundo, as coisas, as pessoas, os acontecimentos, a vida diária. Rezar é ver, olhar, perceber, contemplar a vida de um modo bem verdadeiro. Ver o valor das coisas como um presente do Pai, um dom para ser desfrutado e repartido entre irmãos e irmãs. É preciso pedir e buscar sempre a capacidade de enxergar com o olhar de Deus. Olha que a oração nos ajuda, nos fortalece, nos torna capazes cada vez mais de ver, perceber, olhar as coisas, as situações e a própria vida a partir de Deus, com o olhar de Deus. Se a gente não faz essas experiências de oração, a gente vai andando aí sem rumo ou sem força. O olhar, com o olhar de Deus, perceber a vida e as pessoas e as situações. Um olhar que vê cada pessoa como alguém único na criação. Assim Deus nos vê. Eu sou o Ronildo. Não tem outro Ronildo como eu. Tem. Já me encontrei com 18 pessoas fisicamente que têm o nome de Ronildo. Hoje, pela internet, você vê um monte de Ronildo. Eu encontrei com 18, mas eu sou o único. O nome é o mesmo, mas a pessoa não. Um olhar que vê cada pessoa como alguém único na criação. Então eu também começo a perceber o outro, que pode ser minha esposa, meu marido, meu filho, meu vizinho, com quem eu trabalho,
o agente de pastoral, quem trabalha na pastoral, ver também a realidade social, eu vou perceber a dignidade de cada pessoa, único ser em toda a criação, como eu também sou. Rezar é perceber Deus no meu interior e no profundo dos outros. Rezar com o coração, de verdade, eu consigo também ouvir o coração do outro. É ver com um olhar cada vez mais profundo as coisas, o mundo e os acontecimentos. Olhar com profundidade. Nós somos cheios de superficialidade em tudo, até diante de Deus. Então, aprofundar, viver intensamente esta relação com Deus para aprender a relacionar-se com os outros e comigo mesmo. Olhar seu irmão e olhar para você mesmo com profundidade e admiração, porque Deus habita no núcleo de seu ser. Você já se admirou alguma vez? Não só pela beleza externa, né? Ou pelo penteado que está bonito aí, igual o meu assim. Você se admirou? Você consegue admirar as pessoas que estão ao seu redor? Você consegue admirar a natureza que está aí? Então, Deus admira. Deus que criou, fica admirado com a sua criação, apesar de perceber que às vezes a criação é rebelde. O olhar de Jesus nos ensina a olhar por fora e, o que é mais importante ainda, olhar por dentro a nós mesmos, os outros e a própria vida. Então, que esse programa possa ajudar cada um de nós a sermos mais profundos na vida de oração, vida de convivência fraterna, a vida pessoal, vida íntima, e isso nos ajude também a viver bem na família, na igreja e na sociedade. Semana que vem, nós vamos tratar sobre o combate da oração, dentro do Catecismo da Igreja Católica. Tá? Não perca! Então, compartilhe esse programa, assista outros também que você já perdeu, procure aí no YouTube, no Facebook, vale a pena, senão ligue para a secretaria e ela dá a informação do link para você, como que você vai se linkar aí no YouTube e outros programas. Tá bom? Deus abençoe, muita paz, fique com Deus.